Eremitas, saudações, bem-vindos de volta a mais esse vídeo. Antes de começar com o assunto, um recadinho rápido. Curso de Goetia agora a partir do dia 6 de novembro, certo? Primeira turma aí sendo lançada. Do dia 1 ao dia 6 vai estar acontecendo a Semana dos Mistérios da Goetia, que vai ser uma série de várias lives, vários aulões gratuitos sobre o tema da Goetia também, beleza? Caso você ainda não seja inscrito aí nesse projeto, né, Semana dos Mistérios da Goetia, que é esse evento gratuito que eu estou organizando, o link está aqui na descrição e primeiro comentário fixado também para você participar. Ainda dá tempo, entre o dia 1 e o dia 6 vai estar acontecendo essas lives aí. E aí, para aqueles que têm interesse em adquirir o curso de Goetia, a partir do dia 6 de novembro o curso ele já vai estar disponível. E aí eu venho atualizando aqui vocês aqui no YouTube, lá no Instagram, nas redes sociais de um modo geral, tá? Sempre vou estar atualizando vocês aí acerca, né, dos lançamentos e das novidades que vão estar acontecendo aí nesse mês de novembro, ok? Então, tendo dito isso, vamos lá, vamos para o assunto. Como vocês estão vendo pelo título, pela thumb, etc., hoje a gente vai falar novamente sobre Goetia, mais especificamente sobre os espíritos da Goetia e por qual motivo, acredito que talvez em algum momento vocês já devam ter se perguntado por que os espíritos da Goetia são seres densos, em sua grande maioria. Por que o sistema da Goetia ele é conhecido como sendo um sistema denso, um sistema por vezes até perigoso e que atrai energias densas e energias negativas. Existe todo um motivo para isso, pessoal. Nem sempre foi assim. Nem sempre os 72 espíritos da Goethe foram tão densos, nem sempre o sistema ou a prática da Goethe ela foi uma prática assim, né, que abrangia uma egrégora densa. Antes de continuar, eu preciso apenas avisar vocês que tudo que eu vou falar ao longo desse vídeo aqui é apenas uma teoria. É apenas uma teoria. Uma teoria que eu aprendi trabalhando com os espíritos da Goetia, trabalhando aí com os anjos, arcanjos, perguntando, meditando, refletindo, recebendo esses insights, recebendo essas informações e canalizações. Então eu não tenho como intuito aqui colocar isso como sendo, né, uma verdade absoluta. Não tenho o intuito de decretar uma verdade absoluta aqui. Meu intuito aqui é compartilhar uma experiência pessoal, uma teoria pessoal das minhas vivências espirituais até então, e se fizer sentido de alguma forma para vocês, vocês podem adotar isso como sendo uma verdade individual e particular de vocês também, beleza? Antes de qualquer coisa, eu quero falar com vocês sobre o poder que os seres humanos, o poder que a humanidade, desde o início da nossa história, ela tem sobre o mundo espiritual. Os seres humanos foram os responsáveis por tornarem certos deuses os deuses que são. Então existem muitas divindades, existem muitos deuses que só chegaram ao status de divindade e ter todo o poder que têm por conta dos seres humanos. Por conta dos seres humanos estarem ali louvando, chamando, colocando vontade, colocando fé, fazendo oferendas, ou seja, dedicando energia à egrégora desse espírito, dedicando realmente energia a esse espírito. Então, acredito que vocês já devam entender essa questão do conceito de egrégora, se não, tem vídeo aqui no canal também. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente já consegue observar, acho que todos conseguem observar, que realmente quanto mais pessoas conectadas a um sistema, quanto mais pessoas trabalhando com uma divindade, mais forte essa egrégora ou essa divindade ela tende a se tornar. A gente já tem, né, muitos exemplos disso. Vou pegar outro exemplo sobre seres humanos divinizados. Sempre gosto de colocar como exemplo os santos católicos. Né? Os santos católicos, em sua grande maioria, eles foram seres humanos, eles tiveram a sua história como seres humanos, eles estiveram ali encarnados. E após o seu desencarne, eles continuaram sendo reconhecidos, né, pelos atos nobres, pelos atos espirituais que eles promoveram enquanto eram vivos, e mesmo após o seu desencarne, continuaram a ser exaltados, exaltados como realmente pessoas iluminadas. E as pessoas continuavam a acender vela e a rogar por aquela pessoa, para pedir ajuda, para pedir orientação, para pedir o socorro daquela energia, da mesma forma como era, né, como acontecia quando a pessoa ainda era encarnada. E isso com o tempo, né, foi crescendo, 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 mais pessoas trabalhando, até que chega o ponto em que uma simples alma humana, ela deixa de estar nesse status de alma humana e ela se eleva, ela se ilumina e ela se torna o que a gente conhece como ser humano divinizado, que para os católicos é um santo, entendeu? Então percebam como os seres humanos e a influência dos trabalhos humanos, da fé humana e da vontade humana, ela tem esse poder de fazer com que os deuses sejam
e se tornem mais fortes, e seres humanos, espíritos humanos se tornem mais fortes também e atinjam hierarquias espirituais que atinjam uma nova vibração no mundo espiritual e expandam o seu poder e expandam a sua energia. Acredito que isso seja claro assim, né, para a grande maioria de vocês. Mas uma coisa que pouca gente nota é que da mesma forma que os seres humanos eles podem contribuir, né, em seu trabalho de adoração, de exaltação das entidades, da mesma forma que eles podem contribuir com a elevação e a expansão da egrégora de uma divindade ou de uma entidade, o ser humano ele também pode contribuir para a decadência da vibração dessas entidades e também para a diminuição, a retração das egrégoras dessas entidades ou desses espíritos. Muitos espíritos da Goethe, eu já falei aqui em vídeo, que os 72 eles são uma miscelânea, né? Os 72 não, Daimon não é espécie de entidade. Os 72 lá você tem elemental, tem anjo caído e tem muitos deuses antigos. Muitos são deuses antigos. Então se você for fazer uma pesquisa sobre os espíritos da Goethe, você vai ver que alguns deles ali no passado eram cultuados como deus. Eu mesmo já tive a oportunidade de conversar, exemplo, com Baal. Inclusive toda essa teoria aqui que eu estou falando para vocês, ela foi me transmitida por Baal. Que Baal, numa conversa que eu tive durante a ritualística com ele me contou que ele era, na verdade, originalmente uma divindade, né, que era cultuada há muito tempo, até antes de Cristo, e ele estava contando exatamente como que ele foi parar dentro do catálogo, né, do Ars Goetia e começar a ser tratado como um daimon ou como um demônio e tudo mais. E durante essa conversa que eu tive com Baal, durante essa história que ele foi me contando, eu fui conseguindo entender exatamente o que se passava e foi justamente onde ele me explicou tudo isso que eu estava e estou até então explicando para vocês. Muitos, né, dos espíritos da Goetia eram divindades. Mas se você já teve a oportunidade de trabalhar com uma divindade, né, não anjo, não arcanjo, não elemental, divindade mesmo, se você já teve a oportunidade de trabalhar com uma divindade e com algum daimon da Goetia, vocês que já tiveram a oportunidade de trabalhar com ambos vão poder notar uma diferença discrepante em relação aos padrões vibracionais. Até entidades assim, divindades, perdão, mais densas que eu já trabalhei, cito como por exemplo Shiva, já trabalhei com Shiva, AD, que a minha esposa já trabalhou com Ganesha, né, já montou altarzinho para Ganesha e tudo mais, que é uma prática, né, bastante comum. Dessas divindades populares ainda, né, que ainda são populares como divindades e que ainda mantêm o status, né, de deus, de divindade. Quem já teve a oportunidade de trabalhar, seja do panteão hindu ou de qualquer outro panteão, enfim, divindades ainda populares. Vocês vão notar que eles são, sim, divindades de uma energia um pouco mais densa, não é tão sutil quanto um anjo, por exemplo, mas tem ali, né, a sua sutileza energética. E se você tem a oportunidade de trabalhar também na Goetia e chamar um desses espíritos, por exemplo, Baal, Astarô, salvo engano, acho que Paimon também já foi cultuado como divindade. Se você chamar qualquer um desses três aí na Goetia, né, esses daimons que já foram antigos deuses, você vai ver uma diferença notável no padrão vibracional. Os da Goetia, eles são muito, ridiculamente mais densos. Tanto é que quando você vai trabalhar com uma divindade popular hoje em dia, seja do panteão hindu ou de outro panteão, você não precisa de círculo, você não precisa de triângulo, nem nada, você não passa mal depois de sair da ritualística, nem nada do gênero, você não usa nenhuma ferramenta, você usa só o altarzinho ali, as velas, incensos e coisas do tipo, e mesmo assim, mesmo estando em contato direto com aquela energia ela não te causa desequilíbrio energético, mas vai você experimentar fazer um ritual sem círculo, sem triângulo, sem nada, com Astarô, com Baal, com Paimon, para ver se você não passa mal, para ver se você não recebe esse baque energético muito forte, principalmente para você que não está acostumado a lidar com energias tão densas assim, entendeu? Aí é onde surge essa pergunta. Por quê? Por que existe essa discrepância de energia? Pô, se Baal, se Astaroth, se Paimon no passado eram divindades, por que eles não têm o mesmo padrão vibracional de uma divindade popular? Aqui é que tá. Divindades que ainda são populares, ainda são tratadas como divindades, ainda existe todo um culto, dezenas de milhares de pessoas trabalhando atualmente, no passado e, né, nos próximos tempos futuros ainda continuam trabalhando com aquela divindade, tratando e considerando ela como divindade. O que não aconteceu com esses espíritos. Um dia, assim como o Baal me falou, que de fato um dia a energia dele era uma energia mais sutil. Quando ele ainda, antes de Cristo, era cultuado como divindade, a energia dele era do padrão vibracional de qualquer outra divindade popular.
Só que a partir do momento em que a influência cristã no Ocidente foi crescendo, começou-se os processos de Inquisição, começou-se os processos, enfim, assim, do crescimento, né, do cristianismo, esses espíritos começaram a ser tratados de maneira diferente. Esses espíritos eles foram demonizados. Então a influência das igrejas chegou e tudo que era de divindade pagã foi automaticamente considerada como um espírito demoníaco. Então é tudo demônio, tudo inferior, e o único Deus verdadeiro é esse, é Jesus Cristo, é o Deus de Israel e tudo mais. E aos poucos, por conta disso, com o passar dos séculos, não foi da noite para o dia, obviamente, mas com o passar dos séculos, as pessoas foram deixando de trabalhar com esses espíritos. Ou seja, a população de fiéis, de crentes desses espíritos, dessas divindades, começou a reduzir. Começou a reduzir. Então, com certeza, ao passar dos tempos, foram perdendo seguidores. E além de perder seguidores, além das pessoas pararem de trabalhar, né, por receio de sofrer as consequências de Inquisição e toda a expansão cristã, etc., esses espíritos eles começaram a ser enxergados pelas pessoas, pelos magistas, pelas pessoas espiritualizadas e tudo mais, começaram a ser enxergados como entidades inferiores. Começaram a ser enxergados como entidades inferiores e tratados como entidades inferiores. Tratados como demônios, espíritos sujos, que não merecem nenhum tipo de atenção da humanidade. E aí, consequentemente, até hoje, na verdade, algumas pessoas ainda têm também essa crença de que a Goetia ela é uma prática só para magos negros, né? O pessoal que trabalha na Goetia só busca ali efeitos trevosos e coisas do gênero e não trabalha para efeitos construtivos e tudo mais. Então percebam, pessoal, que infelizmente as coisas são o que são. Convenhamos que é um pouquinho injusto, né, esse evento que aconteceu, mas as coisas são como são. Mas percebam que da mesma forma como os seres humanos eles conseguem, através do culto, do trabalho, desse emprego das suas energias, conseguem fazer uma divindade aumentar a sua hierarquia, expandir a sua energia, a sua egrégora e elevar a sua vibração, o contrário também ocorre. E foi isso que aconteceu com os espíritos da Goetia. Foi isso que aconteceu com os espíritos da Goetia. Nem sempre eles eram densos assim. Originalmente eles tinham a sua energia mais sutil. Porém, com o passar do tempo, após séculos e séculos sendo tratados e sendo evocados e trabalhados, não mais como divindades, mas sim como demônios, como seres inferiores, ocorreu um fenômeno de mutação energética. Um fenômeno de mutação energética. A egrégora dos mesmos tende a diminuir um pouco e a sua vibração passa a ser mais densa. Porque todos os sistemas, todas as abordagens, todas as pessoas que consideram esses espíritos, que sabem da existência desse espírito, estão o tratando ou projetam uma visão negativa sobre esse espírito. Então aqui a gente entra naquela questão do inconsciente coletivo. Né? Existe o inconsciente coletivo da psicologia e existe o inconsciente coletivo espiritual, né? Que seria basicamente a junção de todas as mentes, a junção de todas as mentes de todos os seres humanos da história. O inconsciente coletivo, nesse aspecto espiritual, ele também pode ser compreendido como uma parte do akasha, né? Dos registros akáshicos. Então o inconsciente coletivo, espiritualmente falando, ele molda muito do mundo espiritual. E foi isso que Baum explicou, que com o passar dos séculos, até dos milênios, o inconsciente coletivo ele foi moldando, né, os planos espirituais e fazendo com que esses espíritos sofressem esse fenômeno de mutação energética. Então, após ser trabalhados de maneira diferente, após os seus seguidores deixarem de seguir, deixarem de adorar, ocorre esse fenômeno de mutação energética. Por isso que, se você conseguir fazer esse teste de chamar uma divindade popular e chamar uma antiga divindade, que agora, né, é tratada simplesmente como um espírito da Terra, que é tida como um espírito da Terra, como um daimon dentro, né, dos sistemas de evocação e tudo mais, você vai ver essa discrepância de energia. Você vai ver que eles são realmente muito mais densos. E até por conta disso, pessoal, é aqui onde começa a surgir, né, os riscos de trabalhar com alguns espíritos. Porque das experiências que eu tive, alguns espíritos eles meio que foda-se em relação a isso. Obviamente, né, existe ali uma insatisfação com a humanidade, mas alguns espíritos eles simplesmente, seja tratados como divindades, sejam tratados como seres inferiores, eles continuam a trabalhar com a humanidade sem muita resistência. Mas existem espíritos
que por conta desse fenômeno, por conta, né, desse evento histórico aí com o passar dos séculos, eles começaram a alimentar um ódio pela humanidade. Não sendo à toa que hoje a gente conhece alguns espíritos que realmente partem de uma postura mais agressiva, que gostam de enganar, que gostam de zoar com o magista. O motivo disso é pelo quê? Por conta de um rancor, de um ódio projetado para com a humanidade. Porque, vale lembrar, são seres de ego. E a partir do momento em que um ser de ego, tendo ele o seu orgulho, ele, com o passar dos séculos, começa a ver que as pessoas estão tratando ele como sendo um ser inferior, como sendo um ser demoníaco, ele tem duas opções. Ou ele se mantém do mesmo jeito de sempre, não ligando, ou ele começa de fato a adotar as características daquilo que ele está realmente sendo tratado, né? Da forma como ele está sendo tratado. Então, realmente, houve espíritos que manteram a sua vibração assim mais estável, houveram espíritos que realmente se identificaram muito e que começaram a adotar posturas mais agressivas. Talvez no começo, lá há milênios atrás, não eram tão agressivos assim, mas hoje são. Por quê? Porque existe, né, todo esse rancor, existe toda essa consequência dos atos da humanidade para com o trato com esses espíritos. E é por isso que o sistema da Goethe em si, hoje em dia, mesmo sendo um sistema de alta magia, mesmo sendo um sistema que trabalha, né, com as energias divinas para conseguir evocar os espíritos, ele também é um sistema que inconscientemente ou automaticamente, assim, sem querer, ele acaba atraindo também, né, algumas energias mais densas para o praticante, porque tanto os 72 quanto a própria prática da Goetia, por muito tempo, hoje em dia não tanto, né, mas por muito tempo foi visto como uma prática assim mais densa, mais errada, que estava, né, trabalhando com espíritos de baixo nível, uma prática mais trevosa, entendem? Então, eu acho que talvez daqui a alguns anos, né, ou assim, sendo otimista, daqui a mais alguns séculos, né, isso tende a se amenizar um pouco, e a Goetia, ela ganha assim a característica e a egrégora, uma egrégora mais neutra, né? Uma egrégora mais neutra, ou beirando assim o positivo, porque querendo ou não, é um sistema de magia divina, você o tempo todo está trabalhando com ferramentas, com caracteres de poder e nome divino, chamando energia divina, então realmente o que muda é a entidade evocada, né? Mas, em essência, como sendo da tradição salomônica de alta magia, a Goetia continua sendo um sistema divino, querendo ou não. Mas ainda assim, acaba, né, por atrair essas energias mais densas, por conta de estar associada, né, da egrégora do sistema ter sido pensada dessa forma e construída dessa forma ao longo dos séculos. Por isso que a gente sempre fala, né, da importância das ferramentas, da importância dos rituais de proteção, da importância, né, enfim, de tudo, para que você consiga praticar a Goethe da mesma forma como eu ou outras pessoas praticam, sem absorver, né, as partes negativas do sistema. É plenamente possível você fazer isso, desde que você siga corretamente, se mantenha corretamente e tudo mais, né, praticando o sistema. Mas é um fato, convenhamos, né? É um fato, isso realmente ocorre. Hoje em dia a gente conhece meios de burlar isso, meios de se evadir disso, mas infelizmente as coisas são o que são. E em essência é isso, pessoal. Novamente, tudo que eu tô falando aqui para vocês é uma teoria, são aprendizados, são vivências e meditações, reflexões e descobertas que eu fiz aqui na minha caminhada. Se de alguma forma isso faz sentido para vocês, ótimo, excelente. Se não fizer também, não tem problema. Como eu falei, é mais um intuito de compartilhar aqui um conhecimento com vocês, assim como eu sempre faço aqui nos meus vídeos, beleza? Se gostou do vídeo, deixa um comentário aí, deixa feedback, sugestões também estou aceitando sempre. Vale lembrar, curso de Goethe em breve, agora em novembro, beleza? As vagas são limitadas, então vocês fiquem atentos aí para não perder as vagas. A primeira turma aí vai ser limitada, beleza? Então vai ficar só alguns dias, uma semana e pouco. Depois, né, vai fechar a primeira turma. E aí só ano que vem que a gente volta com uma nova turma do curso de Goetia. Mas vale lembrar também que a gente vai ter conteúdo gratuito sobre Goetia, aulas aí, né, na Semana dos Mistérios da Goetia, tá tudo aí nos links na descrição e primeiro comentário fixado. No mais é isso, novamente espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, ou tenha somado, né, de alguma forma no conhecimento espiritual ou oculto de vocês. A gente se vê então no próximo vídeo.